Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos para a nossa primeira aula de matemática. Me chamo Lucas Danilo e na aula de hoje iremos estudar algumas das medidas de tendência central. São elas a mediana e a moda. Esse conteúdo parte da continuidade do conteúdo que estudamos sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada. Estamos no capítulo 3 do livro 1. Então vamos lá. O que seria uma medida de tendência central? Na realidade, essas medidas são utilizadas na estatística para representar um conjunto de dados pesquisados por valores pelos quais eles tendem a concentrar-se. As principais delas são a média aritmética, a moda e a mediana. Então, gente, nesse ponto do nosso estudo, a gente vai buscar centralizar algumas características de um rol de dados, de uma sequência numérica. A primeira delas é a mediana. A principal função da mediana é dividir o conjunto de dados em duas partes com o mesmo número de elementos. Então, numa sequência numérica, a gente pode ter uma quantidade de valores ímpares e uma quantidade de valores pares. Então, o que é que acontece? No caso de uma sequência ímpar, temos que o termo do meio, ou seja, a mediana, corresponde àquele termo central, que divide a sequência em duas partes com a mesma quantidade. Enquanto numa sequência par, teremos dois termos centrais. Logo, da média aritmética entre esses dois elementos. No caso de dados não agrupados, olha só, a mediana ocupa o valor da posição central do rol. Então, de que forma a gente descobre essa posição? Perceba o seguinte, o número de elementos somado com 1 e dividido por 2 vai me dar a posição exata desse termo central. Para verificar o tamanho dos peixes de sua criação, um piscicultor retirou do tanque 7 piaparas e de outro 10 tilápias, fazendo a medição do comprimento de cada uma delas. Gente, observem aqui comigo, nessa tabela, que a gente tem o comprimento das piaparas em centímetros, ok? 23, 27, 27, vou uma repetição aqui, né? 28, 31, 32 e 36. Percebam que essa sequência aqui, ó, é uma sequência ímpar. Temos 7 elementos. Logo, o termo central será apenas um, ou seja, o 28. Se pegarmos aquela fórmula que estudamos no slide anterior, percebemos que temos 7 elementos, então devemos somar com 1, totalizando 8, e dividir por 2, que é igual a 4. Logo, o nosso termo central será o quarto termo da nossa sequência. Temos o primeiro, o segundo, o terceiro, olha aqui, o 28 é o quarto termo. Logo, a quarta posição é do número 28. Quer dizer o seguinte, que a mediana entre o comprimento das piaparas equivale a 28 centímetros. Vamos ver o das tilápias? No caso das tilápias, nós temos uma sequência formada por 10 números, 14 centímetros, 14, 15, 17, 17, 20, 20, 21, 22 e 23. Nesse caso aqui, não temos um único termo central, mas teremos dois, o 17 e o 20. Então, de que forma fazemos para calcular o valor da mediana dessa sequência? Pegamos os dois termos centrais e retiramos a média aritmética simples entre eles. 17 mais 20 equivale a 37.
37 dividido por 2 é 18,5 centímetros. Gente, importante, observem que nem sempre a mediana corresponde ao valor apresentado na nossa pesquisa, ok? Um próximo elemento, dentro dos estudos das medidas de tendência central, é a moda. Moda é o valor que mais aparece. Se a gente parar para pensar direitinho, o que seria moda hoje em dia? Moda é uma tendência, né? Um padrão criado pela sociedade, pelas pessoas. Ou seja, o que é que acontece? Quando temos uma tendência, a maioria das pessoas seguem essas tendências. Olha só, a maioria. Então, se a gente puxar para o lado da estatística, a moda representa também uma maioria. Só que nesse caso, a moda representa o elemento que mais vezes vai aparecer numa sequência numérica. Então, temos basicamente três tipos de moda. São elas. Numa amostra, podemos ter uma sequência modal, ou seja, a modal indica que não possui moda. Como assim, professor? Indica o seguinte, gente. Numa sequência não há repetição de números. Todos os números são distintos. Mas temos a possibilidade também de trabalharmos com a moda, com a sequência unimodal. Nesse caso aqui, ó, um valor aparece mais. A palavrinha uni indica um. Então temos unimodal, uma sequência unimodal. Também temos uma sequência bimodal, onde temos dois valores que aparecem mais. Vamos ver esse exemplo. Vamos calcular a moda dos seguintes conjuntos de dados. Temos um conjunto X de dados, né? Com a seguinte sequência: 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7 e 8, 8. Gente, observe o seguinte, ó. O termo que mais aparece nessa sequência é o 6, aparecendo 3 vezes. Então, estamos diante de uma sequência unimodal. Apenas uma moda é equivalente ao número 6. Olha essa segunda sequência de números. Aqui, percebam que o 2 aparece 3 vezes. O 4 também aparece 3 vezes. Então, estamos diante de uma sequência bimodal, porque temos dois valores diferentes que mais aparecem para uma sequência de dados. Olha essa terceira sequência, representada pela letra Z. Temos alguns números, mas percebam que o 2 aparece 3 vezes, o 3 também aparece 3 vezes e o 4 mais 3 vezes. Então, podemos classificar a partir de duas repetições uma sequência como sendo plurimodal. Olha só outra sequência numérica aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que não há repetição de nenhum elemento aqui. Não tem um elemento predominante. Nesse caso, estamos diante de uma amostra amodal. Não temos um valor para a moda. Agora, vamos fazer esse exercíciozinho bem básico. Encontre a nota mediana e a nota modal da tabela a seguir. Temos a quantidade de alunos representados na primeira coluna da nossa tabela. 4 alunos tiraram 7. 2 alunos tiraram nota 5. Mais 2 tiraram 6. E apenas um aluno tirou 9,5. Certo? Então vamos fazer esses cálculos. Gente, vamos calcular primeiro a mediana. Colocando essas informações num rol, numa sequência crescente, né? Temos 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7 e 9,5. Perceba que o termo central é único pelo fato de se tratar de uma sequência ímpar. E esse termo é o número 7. Então, quer dizer que na nossa sequência a mediana é o 7. Observe dois elementos que ficam no meio
deve-se tirar a medida da média aritmética entre eles. Agora, vamos ao cálculo da moda. Na mesma sequência, temos o que mais aparece, aquele elemento que mais aparece é o 7. Então, estamos diante de uma sequência unimodal. É o valor que mais aparece. Gente, essa foi nossa aula sobre mediana e moda. Uma aula ainda no estudo das medidas de tendência central, bem simples, conteúdo bem fácil e prático. Agradeço a participação de todos. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.